como que foi para que você abrisse o seu coração e como que foi que você cedeu para que Deus entrasse na sua vida? Bispo, eu não tinha mais saída, não tinha mais solução. Eu falava, Senhor, se você existe, faça algo na minha vida. Mas só, bispo, porque eu não buscava a Deus. Eu falava essas coisas sem fé. Eu queria que Deus fizesse uma coisa para mim, mas eu não tinha fé. Não fazia nada para Ele. Não fazia nada, nem um pouquinho para Ele, ao menos, um pouquinho do sacrifício meu para Ele, eu não fazia. Todo dia eu conversava com Deus, para Deus me dar uma direção. E eu não sabia o que fazer. Eu lembro que a senhora sempre levava uma fotinha e uma carteira de trabalho. O que a senhora pedia? Para converter ele para a igreja. Era a única saída que eu tinha. Porque nosso casamento também já estava... Vocês estavam ruins em que área da vida de vocês? Na área financeira, na área espiritual, dentro de casa, sabe? Aquele... Sentimento também. Sentimento. Não tinha mais união. A única salvação foi a igreja. E a senhora frequentou a igreja nesse tempo? Nessa luta? Nessa luta, nesse propósito. Com quem a senhora ia para a igreja? Com a minha filha. E a senhora e a filha da senhora? Só nós duas. Nós chamávamos ele para ir e ele sempre tinha uma desculpa. Ah, hoje estou cansado, hoje eu não vou. A gente ia e cortava do mesmo jeito que ele ficava ali, ele estava quando nós cortava. E como que você chegou nesse estágio aí que a sua esposa falou financeiramente? Como que você estava financeiramente, no seu casamento? Como que você estava? Bispo, eu estava praticamente no lamaçal. Eu estava até querendo tirar minha própria vida, porque eu não tinha mais solução. E pensei em tirar minha própria vida. Quantas e quantas vezes, bispo, eu descia para a cidade, eu me procurava assim, ficava pensando, vou me jogar na frente de um carro. Mas por quê? Não tinha condições de... Não tinha, porque eu tinha problema financeiro demais, muito alto, sabe? Tirava um empréstimo num canto, depositava no outro, tirava dali, pagava no outro e estava aquela bola de neve. Aí você ficou na sensação de impotência, como um homem, né? Isso. Aí eu falava para ela, ó, mulher, eu não sou mais homem para você. Procura o que você quer, procura tal. Eu falei mesmo, procura outro homem para você, porque eu não sou homem para você, eu sou pobre, eu sou um miserável, um mendigo, eu não tenho condições de sustentar uma família. E ali começava. Muitas vezes eu provocava para brigar com ela, por causa daquele problema financeiro que eu estava passando, né? Financeiro, sentimental, espiritual, tudo. E quando foi o dia como que foi para ele ir para a igreja? A semana aí que ele foi para a igreja, como que foi? Aí, quando depois eu perguntou que não tinha mais saída, aí ele falou assim para mim, então chama, né? Esse pastor aí, então eu vou conversar com ele. Eu falei, você também tem que tomar uma atitude, né? É ele que tinha que... Ele que tinha, né? Cabeça, né? Escolhi. Aí ele falou, então chama o pastor Daniel, porque o senhor era pastor. Aí chamei, o senhor foi, né? Prontamente atendeu. E aí quando eu fui na sua casa, o que aconteceu aquele dia? Bispo, aquele dia, aquela época que minha esposa falou, o senhor era pastor. Aquele dia me comoveu, bispo, porque aquela palavra, o senhor me disse no momento lá, eu falei, não, Senhor, minha vida tem solução. Você lembra o que eu falei para você? Lembro, o senhor falou assim, ó, você tem fé? Daí eu ainda falei, eu tenho um pouco de fé. Ele falou, se você não tiver fé, eu tenho fé por você. E garanto para você, que se a sua vida dentro de 60 dias não mudar, eu não sou mais pastor. Meu Deus. Aí, bispo, naquela hora me comoveu. Aquilo eu falei, puxa vida, se ele é um homem de Deus, ele está falando isso, é porque ele tem certeza que Deus está usando ele que a minha vida vai se transformar. E foi aonde, graças a Deus, a gente... E aí quando você foi para a igreja pela primeira vez, o que você sentiu estando do lado da sua mulher? Bispo, eu senti assim, como se diz, um rei. Me senti aliviado com esse problema meu. No momento que eu entrei na porta da igreja ali, uma voz me diz, a tua vida a partir de hoje vai mudar. E eu agarrei aquele propósito, sabe, que tinha para mim, eu agarrei com força mesmo, com bastante ansiedade. Falei, não, essa voz está me dizendo que a minha vida vai mudar a partir de hoje, então eu vou. E quando a senhora entrou na igreja junto com seu marido e sentou no banco, qual que é uma sensação dela? É uma sensação muito boa,
A gente está flutuando aquela hora, a gente vai nas nuvens e volta. A senhora ficou preocupada se ele ia gostar ou Eu não? fiquei preocupada, o culto inteiro dele sai para fora, de voltar. Ficou intercedendo. Ai, Jesus, segura esse homem. Porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, sabe? E aí, quando ele levantou a mão aceitando a Jesus? Aí eu ainda perguntei para ele, depois quando nós saímos para ir embora, eu falei, isso vai ser verdadeiro? Uhum. Eu falei, você não vai voltar para trás? Ele falou, não. Eu falei, juro. Depois eu vi minha esposa mudando, eu falei, meu Deus, se Jesus mudou a vida dela, ela está se transformando, a minha pode ser mudada também, por que não? E foi. Então o testemunho dela falou muito alto. Falou muito alto, falou muito alto. Eu era uma esposa, bispo, que primeiramente agradeço a Deus na terra, porque eu bispo, nas minhas horas mais difíceis, ela estava sempre do meu lado, eu provocava ela para brigar, e ela sempre ali baixava a cabeça e sabe, só falava, eu te entrego você para Deus. I wait outside your house and sing. E aí você aceitou Jesus, e o que mudou ali, começou a mudar a sua vida? Bispo, a primeira coisa que começou a mudar a minha vida foi Jesus supriu a minha necessidade. Foi a nossa mesa, do nosso lar. Estava difícil? Estava difícil, bispo, estava difícil, muito difícil. Estava difícil, problema financeiro, bispo, eu estava que não tinha mais solução, era só Jesus mesmo que tinha solução para mim. E Ele deu a solução, foi a primeira coisa que Ele solucionou a nossa vida, foi suprir a nossa área financeira. Na área financeira e suprir a nossa necessidade na mesa. E no prazo que eu falei, então Deus mudou? Mudou. E como que está a vida de vocês agora? Você se estabilizou na área financeira, na área espiritual? Como que está a vida de vocês? Estou me estabilizando bem na área financeira. Graças a Deus, na área financeira eu estou bem estabilizado já. Amém. Graças a Deus. Amém. E a parte espiritual e sentimental, estou cada dia sentindo mais unção de Deus, o poder de Deus. Eu queria dizer que nada neste mundo está perdido. Para nós ser humanos nessa terra, achamos que muitas vezes está perdido, não tem mais volta, não tem mais solução. Não, mas para Jesus tem solução. É só nós ter fé e crermos, buscar o Pai verdadeiro, o Deus fiel, que nós conseguimos a nossa vitória, como eu consegui, a minha esposa conseguiu, minha família conseguiu, demais conseguiu. Então todo mundo, tudo nós nessa terra conseguimos. Só que desde que nós acreditamos que Jesus existe. Ore, vai atrás, não desista, que demora, mas a bênção vem. Como aconteceu comigo, eu creio que acontece, é só buscar a Deus que a vitória vem. E para aquelas pessoas que tá cabeça baixa, tá no lamaçal, que estava igual eu na situação que eu estava, que erga a cabeça, vai em frente, busca o Deus verdadeiro, vai buscar Jesus, porque a única solução é Jesus. Sem Ele nós não somos nada.